Olá, estamos começando mais um Viajando pela Bíblia e hoje nós temos um assunto muito interessante, um assunto que muitas pessoas têm dúvida e a Bíblia nos esclarece bastante sobre isso. Mas antes de eu falar sobre o tema de hoje, quero te lembrar que toda terça-feira, às 8 da noite, vai ao ar aqui no nosso canal da Igreja em Poços de Caldas, o Viajando pela Bíblia, onde a gente aborda um tema bíblico. Não é necessariamente um estudo bíblico coordenado, mas são pontos importantes para a nossa vida, para que você conheça Deus, conheça a palavra de Deus e tenha uma direção para o seu dia a dia. E também, todos os domingos, às 4 da tarde, nós temos o Café com Deus. É um programa mais tranquilo, mais leve, onde a gente entrevista vários irmãos, eles contam testemunhos, depoimentos de vida, é bem legal. E hoje, ainda não falei sobre o tema, mas é vida após a morte. Existe vida após a morte? O que a Bíblia fala sobre isso? E quem vai nos falar nessa noite é o nosso irmão Luiz Guimarães. Boa noite, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. É um prazer estar com vocês novamente nesse maravilhoso programa Viajando pela Bíblia, onde nós temos sido encorajados a nos voltarmos à Bíblia. Muito bom, Luiz. E o assunto de hoje é bem interessante, né? Então, eu quero já te começar fazendo uma pergunta. Existe vida após a morte? O que a Bíblia fala sobre isso? A primeira resposta seria depende. Por quê? Se você está imaginando uma vida após essa morte, tal qual você vive hoje, como você está vivendo hoje, você passa pela morte e torna a viver num outro mundo, mas vivendo com uma vida igual você vive hoje? A resposta é não. Não há vida após a morte. Se você estiver pensando numa vida, deixar bem claro isso, como você está vivendo hoje. É como se você atravessasse uma ponte, e a ponte da morte, e do outro lado você ia continuar vivendo tal qual você vive hoje. A resposta é não. Vamos para uma segunda resposta. Há vida após a morte? A resposta é, novamente, depende. Só que o depende agora depende da sua escolha do dia de hoje, em relação à sua fé com Deus. Isso vai determinar se haverá vida após a morte para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa. Vai depender da nossa fé, da nossa crença em relação a Deus. Muito bem, e para isso é importante, nós já vimos aqui, para responder isso, é importante que você, dentro do possível, se você ainda não viu os outros episódios do Viajando pela Bíblia, onde nós tratamos aqui a base do início do relacionamento entre Deus e o homem, lá no livro de Gênesis. Logo após Deus ter criado o homem, Deus colocou esse homem num jardim agradável, maravilhoso, e a intenção original de Deus é que esse homem comesse principalmente da árvore da vida, a fim de que ele pudesse viver de maneira eternamente, porque essa árvore da vida, nós já vimos que ela tipifica a própria vida de Deus, ela tipifica o Senhor Jesus como vida sendo dado para nós. Então, num certo sentido, a palavra morte não deveria existir no dicionário entre o relacionamento entre Deus e o homem, desde que o homem fosse obediente a Deus. Ele fosse obediente a Deus, ele estaria comendo da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Ou seja, essa pergunta, há vida após a morte? Não existiria, seria um absurdo. Ok? Porém, como o homem desobedeceu a Deus, esse é um ponto extremamente importante. Eu e você estávamos lá naquele dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao tomarem
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá é dito que se eles comessem desse fruto, a morte entraria dentro do homem. E foi o que aconteceu. Vamos ler Romanos, capítulo 5. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você pudesse ler comigo o versículo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, portanto, assim como por um só homem, esse homem é Adão, por ele entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. A morte, ela é pegada com o pecado. O pecado, ele é mascarado. Por detrás dele, você às vezes não enxerga, mas está a morte. Aonde está o pecado, a morte está ali. Então, a morte passou por todos os homens, porque isso entrou dentro do DNA do homem, por assim dizer. Tá certo? Versículo 17 do mesmo capítulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 19, porque como pela desobediência, que eu havia dito no início, desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Enfim, o que eu quero mostrar para você é que a morte, ela entrou no homem por meio do pecado, a morte entrou. E a morte, ela é um estado de uma condenação, de um juízo de Deus sobre toda a humanidade. Então, eu quero dizer para você que, embora eu e você aqui estejamos vivos fisicamente, mas aos olhos de Deus, você pode estar vivo fisicamente e tal, mas aos olhos de Deus, nós estamos numa condição de morte, sob um julgamento de Deus. Por causa da desobediência, nós estamos debaixo de uma condenação. Muito bem. Deus não estava feliz com essa condição e Deus não está feliz com essa condição. Então, o que Deus fez? Porque por Ele nos amar, mesmo tendo sido desobediente, cometido um ato de desobediência, Deus, Jefferson, Ele trouxe uma solução. Ele enviou o seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e Ele se encarnou, viveu aqui na terra, experimentou a vida humana, mas sem pecado, e Ele tomou sobre si essa condenação que estava sobre nós, essa morte, esse pecado na cruz, essa condenação Ele tomou sobre Ele, morreu, mas tem um detalhe: ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde segurar. A morte, ela não pode reter o Senhor Jesus. A única pessoa em que a morte não pode vencer, nunca pôde, nunca poderá, é o Senhor Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. Olha que maravilhoso. Então, a morte... Está aí a vacina para a morte, é o Senhor Jesus como Espírito que dá vida. Muito bem, o Evangelho é as boas novas de Deus para nós. Então, eu pergunto para você já, por isso que eu falei no início, tudo depende da sua fé em relação a Deus. Então, se você crê que o Senhor Jesus, Ele é o único pessoa designada por Deus para nos livrar da morte, então quando você recebe essa verdade pela fé, você diz o seguinte: eu creio que o Senhor Jesus pode me dar vida. Vamos ler
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Recebendo o Senhor Jesus, quando você diz, ó Senhor Jesus, eu creio em ti, eu creio na tua palavra. Pronto. Eu te recebo para dentro de mim. Então você está recebendo a vida divina, o Senhor Jesus, aquele que vence a morte. De imediato, no seu interior, no seu espírito, você já está livre da morte. Ou seja, você já pode dizer, eu tenho vida depois da morte, porque eu já recebi, o Senhor Jesus já me livrou. Muito bem, vamos supor que amanhã, por uma infelicidade, você vem a falecer. A Bíblia nos diz que, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que esses que receberam o Senhor Jesus pela fé, crendo nele, ele não morre mais, no máximo ele dorme. Se dorme, ele pode acordar, pelo poder da vida. Então, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, você já venceu a morte. No máximo, você vai estar dormindo. De hoje, se você morrer hoje, por exemplo, pode ficar tranquilo, porque a vida divina está dentro de você. Aquela vida que venceu a morte está dentro de você. Então, resposta: há vida após a morte? Sim. Para quem? Para aqueles que creem no Senhor Jesus, no Evangelho, creram no Evangelho, creram no Senhor Jesus, esses passaram da morte para a vida. Então, quando o Senhor voltar, você é ressuscitado, você vai ser acordado e você vai ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Agora, o contrário é mais complicado. Se você não crê no Evangelho, não creu no Evangelho e morrer, aí é complicado. Vamos ver, para finalizar, Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e a lei entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Resposta: quando eu e você cremos no Senhor Jesus, recebemos o Evangelho, o nosso nome foi inscrito no livro da vida, porque nós recebemos a vida. Agora, se você não crê no Senhor Jesus, ou alguma pessoa que não crê no Senhor Jesus, o nome dele, porque todos vão ressuscitar para um julgamento, uns para a vida, a morte após a vida, sim, para aqueles que creram no Senhor Jesus, haverá vida. Mas para aqueles que não creram, o nome dele não foi encontrado no livro da vida. E aí, ele é lançado para o lago de fogo, ou seja, a vida após a morte. Para esses que não creem no Evangelho, não haverá vida após a morte. E sim, algo pior até que a morte, que é o lago de fogo, ou é um julgamento eterno que é a morte. Jefferson, não sei, nesse espaço de tempo, se eu pude ajudar. Não, foi muito bom. Eu acho que ficou bem claro. E o que importa mesmo é nós cremos no Evangelho, né? Cremos no Senhor, praticarmos a palavra. Isso garante... Eu nem gosto de falar vida após a morte. Eu gosto de falar vida após a vida. Então, depois dessa vida ainda tem vida. Para aqueles que creram no Senhor, receberam o Senhor. E por isso é importante nós, num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, tem muita gente precisando ouvir uma palavra de esperança. Então esse é um livro que pode ajudar muita gente. Lick, antes de terminar, você poderia fazer uma oração por nós, orar pelas pessoas? Então eu gostaria de convidar você
Se você ainda está na dúvida, agora é o momento de assegurar a inscrição, registro do seu nome no livro da vida. Amém? Então eu vou orar com você e na minha primeira oração aqui eu gostaria que você repetisse comigo. Diga, feche os seus olhos e diga assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado porque eu recebi nessa noite o Evangelho da vida. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua morte e ressurreição, eu creio que eu passei hoje da morte para a vida. Ó Senhor Jesus, inscreva o meu nome no livro da vida. Amém. Senhor Jesus, abençoa todos os participantes, todos aqueles que têm nos acompanhado aqui no Viajando pela Bíblia. Abençoa cada um, Senhor, que cada um possa estar crescendo na fé, que a fé não seja abalada, porque nós já fomos inscritos no livro da vida. Amém. Amém, muito bom, muito obrigado, viu, Lick? Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe Amém. Você que nos acompanhou. Não esqueça, domingo, às 16 horas, tem o Café com Deus e na próxima terça, o Viajando pela Bíblia, às 8 da noite. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.